Boa noite. Vamos dar início a este, não é bem um webinar, queremos aqui ter uma discussão com o público e com as pessoas preocupadas com o Covid-19 e a doença oncológica. Meu nome é Tiago Carvalho, eu sou o anfitrião aqui do evento. Eu vou fazer uma brevíssima introdução aonde estamos, mais ou menos, na biologia e nos tratamentos do Covid, obviamente falando um pouco das vacinas, e depois vamos abrir as vossas perguntas e as respostas das nossas duas panelistas, que vou apresentar ao final desta pequena apresentação. Portanto, vamos aqui experimentar o share screen e se estiverem vendo... Cristina, eu te vejo. Vem o slide? Faça um sinal. Ok. Obrigado. Portanto, já devem conhecer estas imagens. Isto é o SARS-CoV-2, o coronavírus que está a nos afligir a todos. Eu só queria passar muito por alto por algumas características do vírus. Portanto, é um vírus de RNA, é um vírus razoavelmente grande em termos do seu genoma e tem um nome por causa desta coroa vermelha, que é a parte muito importante da nossa história, que são as chamadas spike, que são proteins, são as proteínas que saem mesmo da superfície do vírus e que permitem ao vírus invadir as nossas células. Isto é um vírus novo, mas é uma família conhecida, e isto também vai ser uma parte importante da nossa história quando chegarmos principalmente às vacinas. É a terceira crise com o coronavírus neste século, que só tem 21 anos, e é a primeira que realmente escapou, vamos dizer, das suas zonas iniciais e se tornou uma pandemia global. Isso nos deu algumas vantagens em termos de como conseguimos abordar o problema, porque já estivemos a experimentar com parentes muito próximos deste vírus e já estamos a fazê-lo desde 2002, quando o problema surgiu com o SARS-1 na China, e logo a seguir com o MERS, mais ou menos 7 anos depois, no Oriente Médio. A doença que o vírus causa, como vocês já devem ter percebido, é extremamente heterogênea. Eu só queria falar aqui de dois aspectos importantes do ponto de vista da terapia das vacinas. A primeira é, nós temos duas fases nesta doença, uma fase que é a fase mais fácil de se compreender, que é esta fase da curva, desta curva, eu diria que isto é verde, mas é uma cor meio intermediária, e que corresponde à infecção viral aguda propriamente dita. Portanto, quando o vírus está no nosso pulmão, quando está no nariz, quando está nas passagens aéreas, e está a fazer a sua vida viral, a replicar-se em muitas pessoas de maneira assintomática ou com sintomas muito, muito leves. E, na maior parte das pessoas, a doença se resolve depois disso. Portanto, o vírus desce, nosso sistema imunológico controla a infecção viral e fazemos uma boa resposta. A maior parte das pessoas faz uma boa resposta a este vírus e já uma minoria, mas já uma parcela significativa das pessoas tem estas doenças menos severas que são uma gripe, vamos dizer, ou um pouco mais severa que uma gripe, mas para uma fração muito significativa dos doentes, a doença procede, e aqui é onde nós estamos mais ou menos na fronteira, vamos dizer, da ciência e da investigação clínica, porque ela deixa de ser um problema só de replicação viral, portanto, de controlar a infecção, e começa a ser uma doença onde importa muito o jogo entre o nosso sistema imunológico, entre os nossos outros sistemas homeostáticos e a infecção. Portanto, nós aqui temos a fase crítica aguda da doença, onde muitas vezes o que podemos fazer é o tratamento de apoio ao doente, portanto, dar oxigênio suplementar, dar agentes inflamatórios, uma série de outros medicamentos, mas onde já estamos bastante ocupados na parte de investigação, de tentar perceber o que queremos fazer, num nível muito básico. Se queremos ainda focar no vírus, se queremos focar na resposta do hospedeiro, e nesse meio tempo, como mantemos as pessoas vivas, os doentes vivos nesse espaço. Um ano depois, depois de muita investigação e de muitos ensaios clínicos rigorosos e muitas reportagens pouco rigorosas sobre o que aconteceu com esta ou aquela pessoa que
encontrou um sapo em casa e depois teve uma urticária e depois foi curado do Covid, mas o que sobrou em cima da mesa, o que não está mais em discussão é que a dexametasona é o medicamento que claramente salva vidas nesta fase já da doença severa ou crítica, portanto, tecnicamente, dos doentes que precisam de oxigênio suplementar para frente. Como vos disse, esta é a fase mais complicada da doença, porque já não se trata de fazer uma resposta ao vírus, se trata de manter o hospedeiro, o paciente, desculpa, vivo e a tratar os sintomas globais. Portanto, a dexametasona não há evidência nenhuma que faça qualquer coisa ao vírus em si. O que faz é ajudar o organismo a sobreviver às consequências da infecção. Portanto, é um agente que ajuda a controlar a inflamação e os danos ao organismo do doente, que tem o azar de entrar na fase severa ou aguda. Também é o caso de agentes como o tocilizumab, que funcionam menos claramente do que a dexametasona, mas também já começa a ter um sinal, vamos dizer, mais credível em ensaios clínicos de larga escala, que ajudam as pessoas nesta fase. Espero que estejam vendo o meu cursor andar freneticamente. Que é, mais uma vez, muito parecido com a dexametasona, um cuidado de manter, de limitar a resposta inflamatória, a resposta imune destrutiva e destrutora dos tecidos. E depois temos o nosso grande problema, que é continuamos, na verdade, sem agentes antivirais propriamente ditos de eficácia comprovada. Não existem, neste momento, dados que não sejam controversos. Vocês podem ter ouvido falar, por exemplo, do remdesivir. Neste momento não há consenso científico nenhum sobre se o remdesivir funciona ou não. Nos Estados Unidos é parte dos guidelines, das recomendações clínicas, mas, por exemplo, para a Organização Mundial de Saúde não é, e os dados não são de maneira nenhuma claros como são para a dexametasona e como começam a ser para o tocilizumab. E depois temos uma classe de imunoterapêuticos ou de anticorpos monoclonais, como este aqui da Regeneron, que na verdade é um coquetel de dois, ou então uma técnica já de mais de 100 anos, que é de pegar o soro dos pacientes que se recuperaram e usar basicamente para fazer uma transfusão de imunoglobulina e tentar proteger os doentes mais severos. São ideias muito boas, há alguns ensaios promissores, outros nem tantos. O problema é o que fazem estas abordagens atacam diretamente o vírus. Se nós estamos numa fase de doença severa, onde já talvez o grande problema não seja responder e controlar ao vírus, porque o vírus está em fase descendente, e sim controlar a resposta e o bem-estar do doente, pode ser que não funcione. Portanto, mas estamos aqui sempre na parte mais de investigação e ainda não há, vamos dizer, um consenso nesta área. Portanto, em termos do que temos disponível de medicamentos, além, de claro, dos apoios ao oxigênio suplementar, a respiração assistida e todas as outras técnicas de manter o doente vivo na fase crítica, que são muitas. Isto é importante que fique também esta mensagem. Já se viu muito por aí comparações com a gripe espanhola, por exemplo. Nós sabemos claramente que pelo menos metade das pessoas que morreram de gripe espanhola morreram de infecção bacteriana secundária. Portanto, só ter, por exemplo, antibióticos disponíveis nesta fase de pneumonia é um grande avanço. Só a partir de 1950 que começamos a ter a ventilação assistida como uma opção verdadeiramente funcional. Podemos manter as pessoas hidratadas, com soro. Portanto, nós não estamos em 1918. Os cuidados paliativos e intensivos hoje em dia são bastante eficazes, mas, como sabemos, infelizmente, nem sempre funcionam. O nosso grande enfoque em termos de vacinas, que acho que é onde muitas das suas perguntas estarão, é mais uma vez esta famosa spike protein, portanto esta protuberância, vamos dizer, da membrana do vírus, que é o que o vírus usa para se ligar a um correceptor, portanto uma proteína que está nas nossas células, por exemplo, no pulmão, mas também em outros tecidos, e é como se fosse uma chave e uma porta de entrada dentro das células dos organismos. Os vírus, ao contrário das bactérias, não têm um ciclo de vida próprio, portanto precisam estar sempre dentro de uma célula nossa para se replicarem, e a nossa estratégia tem sido bastante racional, é que se os anticorpos se ligam a esta porta de entrada,
bloqueiam a entrada do vírus na célula da pessoa infectada e, de fato, cessam o ciclo de infecção no potencial doente, que neste caso esperamos nunca chegue a ser um doente. É importante saber que chegamos a isto tão rápido, porque tudo isto é muito parecido com o SARS e é muito parecido com o MERS, em termos desta parceria, desta proteína do vírus, com esta porta de entrada, é essencialmente idêntico ao SARS, há pequenas variações de afinidade molecular, mas que não importam. No MERS há uma porta de entrada diferente para a célula, mas a chave do vírus é a mesma, desculpa. Então nós sabemos já há quase 20 anos que temos que focar a terapia imunológica e o desenvolvimento de vacinas nesta molécula. Isso foi por isso, em grande parte por isso, ou quase exclusivamente por isso, que conseguimos pular imediatamente para a produção tanto de anticorpos monoclonais como das vacinas e das várias estratégias de vacinas que desenvolvemos. Não começamos em janeiro de 2020 a desenvolver estes projetos. Inclusive, alguns já tinham chegado em fase de ensaios clínicos humanos, em particular do MERS, já estão em andamento há vários anos. Portanto, nós pegamos aqui boleia num programa de investigação básico que já tem 20 anos. Isto não foi um tiro no escuro que começou no início do ano passado. Vocês provavelmente ouviram falar das várias estratégias de vacinação que estão por aí. Muita gente se preocupa com as vacinas que são classes novas de vacinas que não são conhecidas na clínica. Portanto, algumas nós já conhecemos há muito tempo no uso generalizado. A vacina do vírus inativado é uma abordagem já também centenária, né, na vacinação. A atenuação ou a destruição do agente que a gente cresce em cultura e depois ou quimicamente ou por calor, dependendo do que for o método, ou então simplesmente geneticamente atenuando o vírus, é muito, muito clássico, feito há muito tempo. O uso de proteínas do vírus para fazer a imunização do caso, sempre focando naquela porta de entrada, na spike protein, na proteína spike do vírus, também já existe na clínica em várias aplicações. Por exemplo, vacinas deste tipo são usadas contra o HPV, contra algumas formas de hepatite, portanto, já conhecemos há muito tempo. As vacinas que nós chamamos de vetores virais também já passaram por extensos testes de segurança. Antes desta pandemia, já tínhamos algumas aprovadas de vetor viral para o ébola, que já passaram, portanto, por todo o ciclo de ensaios clínicos e já são parte do arsenal em uso no campo. Portanto, nós não as conhecemos na Europa porque não temos cá surtos, ainda bem, de febres hemorrágicas deste tipo, mas já foram testados, já chegaram até o fim dos ensaios de fase 3 e nunca tiveram grandes preocupações de segurança. E, finalmente, temos que vocês ouviram sempre falar, que são as de RNA, que acho que suscitam preocupação em muitas pessoas. E aqui é importante saber que esta tecnologia também já tem uma década, também já passou por vários ensaios clínicos e para este público em particular dos doentes oncológicos, eu gostaria de apontar que elas não foram, em grande parte, esta tecnologia foi desenvolvida para a oncologia. Portanto, estas empresas, está aqui no slide, mas a BioNTech, por exemplo, se fossem à página da empresa antes de começar a pandemia, o que estava escrito como missão é: nós queremos individualizar a medicina do cancro. Portanto, esta tecnologia estava sendo desenvolvida principalmente para o cancro, já estava em ensaios humanos em vários casos, nunca teve problemas de segurança sério, okay? O que sempre teve foi falta de evidência clara de eficácia. Portanto, neste caso, o que nós temos são evidências claras de eficácia e continuamos a ter os mesmos dados de segurança que existiam nos ensaios anteriores. Portanto, isto é novo, certamente, para o público em geral, mas não são coisas que fomos buscar ali na manga em janeiro de 2020. Já temos muitos dados de segurança sobre, inclusive, as vacinas de RNA. E acho que uma das perguntas que mais surge é como é que se chegou aqui tão rápido com estas vacinas e com estes ensaios clínicos. Isto, mais ou menos, quando os ensaios começaram em abril,
eu achava que não teríamos resultados em dezembro, tinha feito algumas participações com colegas, e eu disse, a única hipótese de termos um sinal claro de eficácia destas vacinas em novembro ou dezembro é se a pandemia estiver completamente descontrolada. E aqui tivemos o prazer de ter a pandemia completamente descontrolada, o que nos deu um resultado muito claro, que deveria demorar alguns anos, ou pelo menos 8 ou 10 meses, num cenário racional, vamos dizer, de controle epidemiológico. O único lado bom, e vocês podem ver que os ensaios que deram resultados claros foram em países foram em países como Estados Unidos, como Brasil, como Reino Unido, onde houve um descalabro completo do controle da infecção, e rapidamente saiu um sinal que ninguém esperava. Se olharem o outro lado da moeda, só por curiosidade, vários ensaios foram interrompidos na China, em Singapura, no Japão, porque simplesmente como controlaram epidemiologicamente o surto, não tinham doentes suficientes inscritos para perceberem se funcionava ou não. Portanto, nós fizemos este favor ao mundo, de sair todo mundo correndo para visitar os avós, e é por isso que temos esta compressão tão grande. Tivemos também, para ser claro, alguns atalhos que não de maneira nenhuma colocam em risco a segurança, mas que simplesmente encurtaram o tempo que nós normalmente passamos. Se estivéssemos numa situação não pandêmica, racional, estaríamos fazendo tudo sequencialmente. Portanto, faríamos um ensaio de fase 1. O ensaio clínico de fase 1 é basicamente um ensaio com um grupo muito pequeno de pessoas, onde a pergunta principal é: será que este medicamento faz mal às pessoas? É um ensaio de segurança. Nós nunca esperamos ter do ensaio de fase 1 um resultado de eficácia, ou seja, se funciona ou não. O propósito do ensaio de fase 1 é saber se o medicamento é ou não tóxico, e do ponto de vista farmacológico, qual é a farmacodinâmica, como é que se dispersa pelo sangue, outras coisas que acho que não interessam. E a seguir a isso, faz-se o ensaio de fase 2, que é onde começa a se ver, que é um ensaio já com um número bastante mais elevado de pessoas, onde começamos a procurar sinais de eficácia. Portanto, são ensaios com centenas de pessoas, onde a pergunta passa a ser de, ok, é seguro, para o que será que funciona. E normalmente nós paramos, sentamos, fazemos uma conferência, temos uma reunião, um tempo depois reiniciamos o ensaio seguinte. O que foi feito no ano passado, por razões acho que evidentes, foi fazer estas duas coisas concomitantemente. Porque nós já tínhamos os dados de segurança da maior parte das tecnologias que foram usadas. Portanto, demos um passo à frente de começar estas duas coisas, que aqui estariam 4 anos, mais ou menos na mesma época, para a maior parte das vacinas, e logo a seguir, tendo o primeiro sinal de eficácia indireto, que era a presença de anticorpos na maior parte dos ensaios, portanto, mostrar que as vacinas levavam à produção de anticorpos no doente e que eram seguras, e que também faziam respostas de células T em alguns casos, começaram os ensaios de fase 3, que são os ensaios com milhares ou dezenas de milhares de pessoas, onde queremos saber se funciona mesmo, se funciona em todas as faixas etárias, se funciona nos grupos que têm diferentes condições de saúde ou que têm diferentes hábitos, etc., que são aqueles ensaios de 10, 20, 15, 30, 40 mil pessoas. E foi aqui que se economizou, foi aqui que houve a maior contração, provavelmente, de tempo, porque normalmente demoram, como vos disse, anos para vermos o resultado de uma infecção, por exemplo, vamos dizer o HPV, onde esperamos alguns anos para ver a taxa se cai ou não. Quando temos uma infecção descontrolada, como tivemos no Ocidente em muitos países, esta resposta simplesmente emerge muito rápido. E é muito importante lembrar que, ao longo disto tudo, quando passamos a este nível de dezenas de milhares de pessoas, continuamos sempre a recolher os dados de segurança. E quando passamos da fase 1, com as dúzias de pessoas, a esta fase 3, com as dezenas de milhares de pessoas, não vimos nenhum aumento significativo de problemas de segurança. Vemos reações normais a uma vacina que está funcionando. Tivemos algumas reações anafiláticas que também são esperadas e que ocorrem na primeira meia hora, nos primeiros 15 minutos depois da vacina. Portanto, as pessoas estão sob observação para isto e é eminentemente tratável no momento. Portanto, e mais uma vez, só queria vos lembrar que boa parte destas tecnologias foram já testadas em doentes oncológicos, especialmente as mais novas, porque foram desenvolvidas como essas empresas esperavam, que tinham como modelo de negócio usar as vacinas, por exemplo, especialmente as de RNA,
como plataformas de tratamento oncológico personalizados, pegar em vez do spike do vírus, pegar as proteínas específicas do seu cancro e fazer exatamente a mesma abordagem. Isto tem sido muito mais difícil de pôr a funcionar, mas, do ponto de vista de segurança, é mais ou menos passivo. E eu vou ficar aqui com esta introdução, porque acho que o mais importante são as vossas perguntas, e vou apresentar muito rapidamente quem vai as responder. Portanto, eu não sou médico, eu sou imunologista, eu normalmente respondo perguntas sobre ratinhos, e quem vai responder perguntas sobre pessoas é a doutora Fátima Cardoso, que é responsável pela área de cancro da mama aqui na Fundação Champalimau, e pela doutora Cristina João, da área de hematologia aqui na Fundação Champalimau. E agradeço muito às duas a participação, e vamos aqui abrir as suas perguntas. Deixe-me só conseguir fechar o share screen. E temos aqui uma primeira pergunta de uma senhora Deolinda, que vou passar à doutora Fátima Cardoso, que é: por que o SNS não considera o doente oncológico prioritário para vacinação? Boa tarde a todos, é um privilégio estar aqui convosco e partilhar os nossos conhecimentos que são ainda poucos na área da interação entre a Covid-19 e o cancro, e também das vacinas da Covid-19 e do cancro, mas que estão a crescer a uma velocidade bastante rápida. A pergunta que me coloca é uma pergunta difícil, porque nós mesmos, os oncologistas, nos perguntamos porque é que isso aconteceu. Os vários grupos prioritários foram definidos um pouco de forma diferente nos diferentes países também. Há alguns países que consideraram os doentes oncológicos em tratamento ativo dentro dos prioritários, dentro da fase 1 dos prioritários. Não lhe consigo explicar porque é que foi decidido, não pelo Sistema Nacional de Saúde, mas pela Task Force da vacinação, colocar os doentes oncológicos numa fase 2 da vacinação. No entanto, também é preciso desmistificar um pouco. Um doente oncológico que esteja numa fase mais ativa, ou seja, que esteja a receber quimioterapia, ou a fazer radioterapia, ou a necessidade de ser operado, ou em algum tratamento mais agudo, na minha opinião, e é a minha opinião, deveria ter sido considerado na primeira fase dos doentes prioritários. Os doentes em que já estão numa fase de tratamento de manutenção ou de um seguimento, esses já podem ser considerados numa fase posterior. E aquelas pessoas que tiveram cancro, e que são às vezes chamados os sobreviventes de cancro, não têm um risco aumentado e devem ser consideradas e classificadas nas prioridades de acordo com a sua idade e outras possíveis doenças que possam ter. Esta seria para mim a forma mais adequada de fazer a triagem, mas não é o que temos, e temos os doentes oncológicos todos na segunda fase, que esperemos que possa chegar em breve. Tiago, posso dizer uma coisa? Sim, claro. Muito boa tarde a todos, é um gosto estar aqui com o Tiago e com a doutora Fátima Cardoso a responder às vossas questões, e esperemos que sejamos o mais elucidativos possíveis. Queria só dizer que existe um movimento atual de oncologistas, hematologistas e oncologistas americanos, europeus, asiáticos, no sentido de prioritizar os doentes oncológicos, nomeadamente os doentes em tratamento ativo, ou os doentes que têm um diagnóstico recente e que vão começar tratamento ativo, para que esses sejam vacinados em grupos considerados prioritários. Ou seja, há um movimento político, há umas guidelines da NCCN que saíram dia 22 do mês passado, e o movimento europeu também, a NCCN é americana, mas há também um movimento europeu paralelo, no sentido de reformular estas hierarquias nos países, até porque as vacinas têm chegado, não todas ao mesmo tempo, e as listas de priorização podem ser revistas e devem ser revistas. Obrigado. Pois temos aqui uma pergunta para a doutora Cristina João. A doença hematológica e a imunossupressão aumentam os riscos do Covid-19?
Sim. A doença hematológica e a imunossupressão, que está associada muitas vezes à doença hematológica e também aos tratamentos, aumentam as complicações da doença por SARS-CoV-2, ou seja, não aumentam o risco de ter SARS-CoV-2 ou Covid, a doença a este vírus, mas aumenta o risco de complicações, aumenta o risco de doença mais grave, aquelas fases que o Tiago falou, não só da pequena constipação, mas já de uma inflamação sistémica descontrolada do sistema imune. E por isso é que os doentes hematológicos e os doentes sob tratamento ativo, porque são doentes mais imunodeprimidos, para além da sua doença oncológica devido ao tratamento, são considerados mais frágeis e deviam estar em listas prioritárias para os protegermos, ou seja, as listas prioritárias servem para nós darmos atenção aos doentes que terão maior risco de ter doença grave e um maior risco de poderem morrer dessa doença grave. Sim. Tiago, se eu posso adicionar só uma coisa que acho que é importante para todos perceberem nisto, que tanto a doutora Cristina como eu temos estado a dizer, há duas consequências que a infecção por Covid tem nos doentes oncológicos. Uma é a própria infecção poder ser mais grave, mais, sobretudo nas doenças oncológicas hematológicas, mas nas doenças oncológicas em geral também. Mas há uma segunda consequência que é muito importante, que é obrigar muitas vezes a interromper ou a adiar o início dos tratamentos. E todos os tratamentos que nós fazemos, sejam tratamentos de radioterapia, sejam tratamentos de quimioterapia ou outros, são tratamentos que devem ser feitos com uma determinada sequência e com uma determinada periodicidade. E se temos que os interromper, perdemos um pouco a eficácia. Daí que, vamos dizer que a nossa ansiedade e daí este movimento e nós estarmos sempre a pedir que sejam colocados, aqueles que estão em tratamento ativo sejam prioritários, é porque não queremos, não podemos parar os tratamentos contra a doença oncológica. E seguindo um pouco esta linha, ainda para a doutora Fátima Cardoso, como no cancro da mama o rastreio e o acompanhamento precoce das doentes é tão importante, prevê algum impacto do último ano nos programas de monitoramento e de detecção precoce e um impacto no futuro? Sim, infelizmente para todos os cancros para os quais se pode fazer rastreio, e vamos dar os dois maiores são o da mama e o coloretal, rastreios na primeira fase da pandemia foram simplesmente fechados e estiveram fechados durante um período. Depois, entretanto, com a melhoria, particularmente na altura do verão, abriram de novo e começaram de uma forma mais lenta, mas sempre começaram. Particularmente importante é os programas de rastreio para o cancro coloretal, porque eles obrigam a um exame um pouco mais invasivo, ou pelo menos necessitam do apoio do médico de família, mais ainda do que o rastreio de cancro da mama, que, como está organizado ao nível populacional, as mulheres são chamadas para poderem fazer esse rastreio. É estimado, ainda não temos dados seguros, mas é estimado que cerca de 40% menos de diagnósticos foram feitos durante 2020 devido à paragem dos programas de rastreio e dos programas de diagnóstico precoce. Além de que houve atrasos de diagnóstico que levaram a que os cancros fossem diagnosticados numa fase mais tardia, numa fase mais avançada, porque inicialmente ao aparecimento de sintomas as pessoas também estavam perdidas sem saber onde se deslocar. Normalmente, no aparecimento de sintomas, o primeiro contacto é o médico de família e durante a primeira fase e mesmo a segunda fase da pandemia quase não havia acesso aos médicos de família para outras doenças que não suspeita de Covid. De forma que
O que nós pensamos é que o preço que vamos pagar a nível da doença oncológica nem sequer vai ser só este ano, ou foi no ano passado ou este ano, vai ser nos próximos anos, devido a estes tumores que não foram detectados precocemente, que vão ser detectados numa fase mais tardia. O que é que nós podemos fazer também para que não estejamos aqui só a dar mais notícias, não é? Mas o que podemos fazer é pedir às pessoas que insistam, se tiverem sintomas, não desistam, mesmo que a primeira vez a porta esteja fechada, procurem sempre ajuda médica onde puderem, porque, mais uma vez, para todo o tipo de cancros, o diagnóstico precoce é fundamental. Quanto mais cedo, maior a probabilidade de podermos curar. Então, se tiverem sintomas, não desistam. Nós sabemos que é difícil, mas procurem, e nós aqui na Fundação estamos abertos também para ajudar, mas começa a haver já alguma disponibilidade nos centros de saúde com médicos que se ocupam de outras patologias que não Covid, e procurem, não baixem os braços se tiverem sintomas que sejam suspeitos. E se tiverem a oportunidade de fazer os rastreios, se for, não tenham medo de ir. Os rastreios são feitos de uma forma segura, com os cuidados que devem ser tomados em relação à pandemia, e são indispensáveis para este diagnóstico precoce. Obrigado. Temos aqui uma pergunta da Maria, que vou lançar primeiro a Cristina João, mas também depois gostava de ouvir a Fátima sobre este assunto, que é: se um doente em tratamento ativo de quimioterapia for infectado por Covid-19, é preciso interromper o tratamento e se pode ser vacinado? Sim. Vá lá. Os tratamentos atualmente ditos de quimioterapia muitas vezes incluem imunoterapia. E é preciso dizer isto, ou seja, a quimioterapia, os tratamentos para doentes oncológicos atualmente são muito diversos. É preciso as pessoas terem esta consciência. Alguns deles até estimuladores do sistema imunológico. Covid com a qual nós estamos presentes. Uma coisa é um doente que tem uma sintomatologia ligeira, uma gripe, uma infecção respiratória ligeira, uma febre que passa. Outra coisa é um doente que precisa de ser hospitalizado, precisa de aporte de oxigênio extra ou mesmo precisa de estar em cuidados intensivos. Ou seja, esta decisão de parar tratamento, atrasar tratamento, é feita com base nestes dois pilares muito importantes, que é o tipo de sintomatologia de doença Covid que a pessoa tem e o tipo de tratamento que a pessoa está a fazer. Há tratamentos que, mesmo em situações em que o doente tem que ficar internado por necessidade de aporte de oxigênio, não há indicação para parar o tratamento para a doença oncológica. São imunoterapias imunoestimulantes, são tratamentos que não interferem com esta fase inflamatória, nem aumentando, nem diminuindo, que acontece na doença Covid. Outros são tratamentos que são muito imunossupressores, como a quimioterapia, agentes verdadeiramente citotóxicos, combinações de quimioterapia que são muito imunossupressoras, e aí está indicado parar, está indicado interromper, atrasar, até que a pessoa possa, com o seu sistema imune melhorado, limpar esta infecção viral e então retoma o seu tratamento. Em relação à vacinação, existem recomendações internacionais, quer para doentes hematológicos, quer para doentes não hematológicos, no sentido de explicar aos clínicos quando é que devem vacinar os seus doentes em tratamento ativo. Ou seja, devemos esperar uma recuperação das células do sangue para vacinar, porque senão estamos a fazer uma vacinação sem que o corpo possa reagir contra essa vacina, ou seja, não devemos fazer um tratamento com quimioterapia e vacinar na semana a seguir, pelo contrário, devemos vacinar quando já há uma recuperação das células do sangue, esperar que a vacina possa fazer alguma estimulação do sistema imune, o que está recomendado é há cerca de 10 dias, não é muito, e retomar o tratamento, ou seja, a indicação é uma indicação para, de uma forma
muito precisa em relação àquele doente, em relação àquele agente, decidir. Não é uma recomendação generalizada, é caso a caso. E eu acho isso muitíssimo importante, que seja feito para que não se percam tratamentos, para que se não parem tratamentos que deviam de ser mantidos e para que não se deixem de vacinar pessoas que poderão responder de alguma forma à vacina, ou seja, doentes em tratamento ativo, com quimioterapia, podem não ter uma resposta tão grande à vacina como um doente não oncológico e um doente que não esteja a fazer tratamento, mas poderá haver uma resposta que permita proteger estas pessoas de doença Covid grave e de morte por Covid. Exato, acho que é importante, sobretudo a mensagem que a doutora Cristina passou sobre depende do tipo de tratamento que está a ser efetuado. Em relação à quimioterapia para os cancros não do sistema hematológico, os que a gente chama os cancros sólidos, é a mesma coisa. A quimioterapia normalmente é imunossupressora, de forma que é melhor fazer após a recuperação da fase mais diminuída das defesas, ou seja, normalmente é antes do que seria o próximo ciclo. Portanto, a quimioterapia dá-se por vários ciclos, várias administrações, e só se dá uma administração seguinte quando já se recuperou da administração anterior. Ora, exatamente nessa fase em que já se recuperou e antes de dar novo tratamento, que deve ser feita a vacinação para permitir, é bom saber que isto não é porque pudesse ser perigoso dar a vacina noutras situações, é porque se calhar não iria ser eficaz. E nós queremos que a vacina seja eficaz e aí pensamos que é a altura em que serão mais eficazes. Há outros tipos de tratamento que não afetam negativamente o sistema imunitário, por exemplo, no caso do cancro da mama, uma terapia muito frequente que é a hormonoterapia, não afeta em nada, também é utilizado para o cancro da próstata e as pessoas podem ser vacinadas durante esse tratamento, não têm qualquer problema. Em relação à imunoterapia, há diferentes tipos de imunoterapia, alguma que até é estimuladora, como disse a doutora Cristina, do sistema imunitário, outra que é dada com quimioterapia, nomeadamente aqui nos tumores sólidos, habitualmente é dada juntamente com quimioterapia, aí já se aplicam as regras da quimioterapia, e depois existem novos tratamentos, nós chamamos às vezes os tratamentos-alvo ou os tratamentos biológicos, cada um deles tem um mecanismo de ação diferente, alguns com efeitos secundários imunossupressores, outros nem tanto, e portanto tem que ser o seu oncologista individualmente a decidir, dependendo do tratamento que está a fazer, qual seria o melhor timing para a vacinação. Mas a recomendação toda, em todo o mundo, é que os doentes oncológicos devem ser vacinados. Ok, temos aqui um aglomerado de perguntas sobre a vacina muito rapidamente, que acho que posso tratar de uma maneira só. Primeiro, temos a Carolina a perguntar sobre a segurança e a resposta imune ao vetor, não? Aquela cascazinha do viral que algumas vacinas usam. Neste momento, não há problemas com isto reportados. O que há é, em alguns casos, uma diminuição da eficácia da vacina, se há uma resposta imunológica muito boa contra a casca, vamos dizer, o vetor, e que não deixa o sistema imune ter tempo de aprender a responder ao SARS-CoV, à proteína do SARS-CoV-2 que está lá. O grande problema com isto foi uma vacina que não chegou a sair da China, que era com o adenovírus 5, porque este é um que é comum em pessoas, e aí, principalmente os idosos, tinham excelente imunidade contra o vetor e nunca chegavam a fazer anticorpos contra o SARS-CoV-2. Os que estão em uso clínico na Europa e nos Estados Unidos são outro tipo de adenovírus,
não derivam de adenovírus humanos, e é importante também dizer que nestes casos nós tiramos de lá todos os genes que dão a estes vírus a capacidade de se reproduzirem como vírus, portanto é mesmo um envelope. No caso das vacinas de RNA, o envelope é uma bolinha de gordura, e no caso dos vetores adenovirais é a casca, vamos dizer, de um vírus, mas que não tem lá dentro os genes que aquele vírus usa para se replicar. E ligado a isto há uma pergunta também da Ana sobre por que se esgotam tão rapidamente os anticorpos gerados pela vacinação. Isto é uma pergunta que tem surgido em várias formas diferentes, quer na infecção natural, quer na vacinação, e só gostaria de acalmar a todos de que a maneira normal do sistema imune funcionar é ter uma fase aguda onde produz toneladas de anticorpos, e depois, tendo eliminado a infecção, controlado a infecção, a resposta imune normal, que conduz à memória de longo tempo, não daquela todas que conhecemos da varíola ou do que for, é assim que funciona. Nós temos uma produção enorme de anticorpos e depois temos uma queda e uma persistência num nível mais baixo que corresponde à memória. Portanto, isto é completamente natural. E agora, voltava a doutora Fátima Cardoso com a pergunta de se o Covid-19 sintomático altera o curso da doença oncológica no caso do cancro da mama. Que nós saibamos, não. Alterar o curso no sentido, por exemplo, de que possa ter um pior prognóstico ou que possa de alguma forma não responder aos tratamentos, não há nenhuma indicação nesse sentido. O único impacto que tem, conforme já conversámos aqui, é se for uma infecção grave, obriga a parar os tratamentos que estavam em curso ou que se iam começar e, portanto, há um atraso nos tratamentos. Esses sim poderão ter algum impacto. Agora, a própria infecção, não que se saiba, agora há muitas coisas, como eu comecei por dizer, o nosso conhecimento nesta área vai evoluindo e consequências a mais longo prazo nós ainda não sabemos muito, mas para já não há indicação que altere o prognóstico do cancro da mama. Cristina, temos aqui uma pergunta bem específica. Um doente com linfoma de Hodgkin a fazer imunoterapia com nivolumab, há indicação para vacinar contra a Covid? Acho que já respondeu no geral, mas como está aqui alguém com uma preocupação... Sim, seja nivo, seja o outro tipo de anticorpos, anti-PD1, ou outro tipo de imunoterapia, devem fazer. Claro que não existem subgrupos de doentes incluídos nos ensaios clínicos de fase 3 que nos consigam fazer prever como é que estes doentes vão criar imunidade para a vacina, mas devem ser vacinados e teoricamente não há razão para não criar imunidade para a vacina. Doutora Fátima Cardoso, qual o impacto do Covid-19 e do isolamento social, bem como das regras novas de acesso ao hospital para os familiares e acompanhantes no tratamento e no bem-estar dos doentes? Isso tem sido também uma das nossas maiores preocupações. Penso que todos sabem e poderão imaginar que a mesma palavra cancro é assustadora para a maior parte das pessoas e que ter uma doença oncológica é assustador, independentemente da fase em que ela está os potenciais tratamentos e cura. Ter que enfrentar essa doença mais isolado e ter que vir às consultas sozinho, ter que vir aos tratamentos sozinho, ter que muitas vezes estar internada sem ter visitas, tudo isso leva a um peso, a um dobro do peso em termos psicológicos para os doentes oncológicos. É algo que nos preocupa, que não é fácil de gerir. Aquilo que temos feito aqui na Fundação, porque também não podemos ter demasiados aglomerados de pessoas, como todos compreendem, é restringir ao mínimo os acompanhantes, facilitando a entrada de um acompanhante, por exemplo, nas primeiras consultas, em que nós vamos dar muitas explicações, em que sabemos que a maior parte do que vamos dizer não vai ficar retido na memória, que é sempre importante ter alguém ao lado que vá tomando notas e que vá também memorizando o que estamos a dizer. E também é importante naquelas
consultas em que vamos anunciar alguma má notícia, em que, por exemplo, o tumor reapareceu, ou no caso do cancro avançado há um avanço, uma progressão da doença e que nós vamos ter que tomar outra decisão de tratamento. Nessas situações eu acho que é conveniente abrir exceções e permitir a entrada de um acompanhante. Quando no restante, quando se vem para o tratamento habitual, vamos dizer assim, infelizmente esta pandemia obrigou a um isolamento e isso tem tido repercussões a nível psicológico para todos os doentes e também para os familiares. E onde é mais duro e mais difícil de gerir é nos cancros avançados, nos cancros metastáticos e quando se aproxima a parte do final de vida, internamentos em cuidados paliativos, onde aí a gestão é bem mais difícil e obriga, vamos dizer, a um bom senso difícil por vezes de ter entre não aumentar o risco de infecção para todos os que estão internados e para o próprio doente que está internado, mas também, e ao mesmo tempo permitir uma humanidade de poder ter a família e aqueles que se ama próximo nesse tempo de final de vida. Obrigado. Cristina, acho que esta também já falamos um pouco, mas como está a surgir de novo, que é neste caso, a Adriana, que diz o risco de complicação e mortalidade por Covid está aumentado apenas nos doentes com neoplasia ativa ou quem teve no passado também e apresentam, se quer saber, está aqui um pouco difícil na transcrição, mas quer saber se sobreviventes ou quem teve no passado a doença se tem um risco aumentado. Nós já abordámos isso. Sobreviventes de cancro que o oncologista, o hematologista considerou curado, que têm uma sobrevivência depois de terminar o tratamento superior a 5, 10 anos, que são considerados longos sobreviventes, não têm risco aumentado. Existem doentes que estão curados ou que não têm recidiva da sua doença, mas conseguiram-no à custa de tratamentos muito imunossupressores, como por exemplo transplantes halogénicos. Nesse caso, a situação é diferente. Ou seja, estes doentes, apesar de terem conseguido superar completamente a sua doença oncológica, ficaram, devido ao tratamento, com o seu sistema imune debilitado. E essa fragilidade é uma fragilidade que nós sabemos que se vai manter, por vezes, a vida toda das pessoas. Esses doentes têm risco aumentado de complicações por Covid. Doentes que estão na linha cinzenta, que são... viram a sua neoplasia debelada e têm o que nós chamamos uma resposta completa, mas essa resposta completa ainda aconteceu há pouco tempo, já são sobreviventes, mas ainda foi há pouco tempo após tratamento. Dependendo desse tipo de tratamento, podem ter ainda o sistema imune fragilizado e ter um risco aumentado de complicações por Covid-19 e mesmo um risco aumentado de morte. Existem vários papers já na literatura, vários estudos de coorte durante este ano de pandemia que aborda, que seguiu prospectivamente alguns destes doentes, quer hematológicos, quer não hematológicos, e o risco de doença grave e mesmo mortalidade aos 30 dias, se doença grave, parece estar aumentado em doentes que tiveram cancro, um aumento pequenino. Por isso, isto é o que nós sabemos e temos que sempre contextualizar isso tudo. Portanto, é uma preocupação que existe e gostaria também eu sei que nós falamos disso e repetir porque surgem várias formas aqui nas perguntas, preocupações deste tipo. E gostaria de dizer também à pessoa que está aqui a fazer perguntas sobre cancro da próstata, na sequência de um tratamento com uma leucopenia persistente, que, como vem, isto é bastante complicado de doente a doente, e o melhor é consultar diretamente o seu oncologista ou médico sobre as recomendações para vacinação no caso específico, porque isto não vai ter uma resposta geral, vai depender muito do seu estado no momento, e é uma pergunta importante, mas que não tem
uma resposta global. Deixa-me dizer uma coisa, Tiago, mas em relação a esse doente que fala de uma leucopenia, ou seja, uma baixa dos glóbulos brancos importantes. Quando nós falamos de glóbulos brancos, há vários tipos de glóbulos brancos. É muito importante perceber que tipo é que está maioritariamente acometido nesta baixa de valores. Porque o doente pode ter uma neutropenia, mas não tem uma contagem de linfócitos que pode ser mais baixa, mas não é zero. Ou seja, é um doente que poderá responder de alguma forma à vacinação. E isto tudo tem que ser equacionado e as próprias recomendações das sociedades dizem isso, em relação aos doentes com neutropenias persistentes, aos doentes com linfocitopenias persistentes, aos doentes que fazem tratamento e que devem mantê-lo, mas que têm baixas dos seus glóbulos brancos durante o tratamento, ou seja, isto deve ser tudo visto quase à semana, se nós decidirmos vacinar, para escolhermos a melhor altura do sistema imune para ser desafiado pela vacina e conseguirmos a melhor resposta a esse desafio, que é o que a vacina faz, não é? A segunda parte da pergunta tem a ver com qual seria o melhor tipo de vacina. Acho que neste momento as vacinas são bastante equivalentes em termos de segurança e alguma variação de eficácia, mas o grande fator é a disponibilidade. Portanto, no momento nós ainda não temos esta opção, salvo erro em algum lado exista, mas aqui é um problema de acesso global. Portanto, não há, embora exista uma enorme diversidade no mundo, disponível em cada sítio, neste momento não estão, que eu saiba, um leque de possibilidades onde se pode escolher. Portanto, infelizmente, aqui não há uma recomendação útil que se possa fazer. Tiago, talvez possa o Tiago responder também a uma pergunta que alguns doentes nos fazem, que é em relação ao tipo de vacinas que existe, se, por exemplo, as vacinas com vírus atenuados, se são seguras nos doentes oncológicos. Eu acho que, tendo a opção, portanto, não estamos aqui a falar, só para esclarecer para todos, não estamos falando das vacinas de adenovírus que estamos falando até agora, estamos a falar dos vírus atenuados, que acho que nenhum chegou a estados avançados na Europa. No Brasil, a Sinovac está bastante avançado com isso e em alguns outros sítios. Eu acho que, intuitivamente, não seria a melhor opção neste caso específico. É uma onde eu teria alguma preocupação. Em geral, são vacinas muito seguras, muito antigas, mas que precisam de um controle de qualidade extremamente severo, porque se há inativação, isto, em geral, é muito bem feito, mas há um risco com a inativação que é uma taxa de erro, como há em qualquer outra coisa, mas isto é sempre muito bem controlado ao nível do lote, mas de qualquer maneira não deixa de ser um agente infeccioso. Se estiver atenuado, ou se atenuado é uma coisa, ainda é viável, só está, vamos dizer, fraquinho, ou inativado, mas se a inativação for incompleta, etc., eu acho em particular eu teria algum cuidado em doentes, exclusivamente em doentes com um problema imunológico severo. Não, em tese deveria estar ok, mas se há algum risco acrescido, na minha opinião, em termos de vacinas e doentes imunossuprimidos, seria aqui. De qualquer forma, nenhuma das vacinas Covid é desse tipo, certo? Não. Aqui, portanto, a Sinovac está a fazer inativação química de vírus para a sua vacina, mas que eu saiba, não há nenhum país europeu. Não sei o que se passa na Hungria hoje em dia, ninguém sabe muito bem, mas fora isso, eu acho que não há nenhum país europeu considerando esta empresa. Ou seja, as vacinas de adenovírus, de invólucros de adenovírus, não têm o vírus atenuado. Isto é muito importante as pessoas perceberem. Estamos ou seja, a falar de outra classe de vacinas. Na Índia, a Turquia também está a desenvolver com vírus atenuados. Mas os nossos doentes sabem que nós não recomendamos vacinas de vírus atenuados, nomeadamente, por exemplo, a vacina contra a febre amarela. Quando ainda se viajava e nos diziam tanto de viajar para não sei o quê. Nós dizíamos normalmente
vá à consulta do viajante, mas a vacina de vírus atenuados, nomeadamente esta vacina, não é recomendada dado aos seus problemas de saúde e a imunossupressão toda, ou seja, estamos na mesma situação. E isto, Cristina, muito obrigado. E é um ponto muito importante sempre voltar a isto, que é nós conhecemos estas classes diferentes de vacina. Portanto, isto é inteiramente esperado. Se não fosse o Covid, a recomendação, como a Cristina está muito bem a apontar, seria exatamente a mesma. Se tem determinados tipos de doenças oncológicas ou de imunossupressão, evitem esta classe de vacinas. Mas isso também será conhecido do clínico a aconselhar o paciente com certeza, não? Mas é importante também, desculpe a repetição, como a Cristina disse, estas não são as vacinas adenovirais que estamos a falar, nomeadamente para quem lê os jornais, mais claramente a AstraZeneca e Oxford, não é disso que estamos a falar, é de um grupo de vacinas que eu saiba não está sendo considerado em Portugal neste momento. Vamos voltar aqui ao público. Olha, uma pergunta feita à medida pela doutora Fátima Cardoso. No caso das pessoas com mutações genéticas de BRCA1, a vacina pode potenciar recidivas? Não, não. São coisas completamente separadas, não tem nada a ver com as alterações, as mutações do gene BRCA, são alterações genéticas hereditárias que nada têm a ver depois com qualquer potencial infecção por este vírus ou por um outro vírus, e também não levam a nenhum agravamento da infecção por SARS-CoV-2 se a mesma acontecer. Aliás, é importante também já agora que saibam que os cancros que são hereditários, no caso do cancro da mama ou do ovário, não são mais graves ou não têm pior prognóstico do que os cancros que são chamados esporádicos. Portanto, o ter o gene, o que altera é o risco de vir a ter o cancro, mas não é o risco de vir a ter cancros mais graves ou de ter um pior prognóstico nesses cancros, e também não fragiliza o sistema imunitário e, portanto, não tem interferência. Eu tenho cá uma pessoa, Vera, que já está a fazer a mesma pergunta algumas vezes. Eu não sei se a resposta é conhecida, mas coloco aqui para os colegas caso saibam. Existe algum problema de interferência do curso de vacinação da HPV com a vacina Covid-19? Se existe alguma recomendação neste sentido? Quando nós vacinamos, seja vacinas de RNA, seja vacinas com a proteína e o invólucro proteico, como sejam as do adenovírus, ou vacinas genéticas, como a do HPV, o que nós esperamos é que o sistema imune responda de uma forma sintónica àquele estímulo que é dado repetidamente. No HPV penso que são 3 doses, e normalmente não se interfere com esta resposta imunológica, desafiando o sistema imune a responder a outra vacina. Ou seja, as recomendações são que se um doente começou uma determinada estratégia de vacinação, acabe essa estratégia de vacinação para depois começar a outra. Por isso, está no meio da sua estratégia de vacinação da HPV, deve manter todas as recomendações de segurança para não apanhar esta doença, mas eu acho que é muito importante as pessoas saberem que a grande maioria dos doentes tem uma sintomatologia leve, mesmo os doentes oncológicos têm uma sintomatologia leve, deve proteger-se e fazer a vacina para o SARS-CoV-2 após ter terminado a vacina da HPV. Porque corre o risco do seu sistema imune não responder de uma forma dirigida nem à estimulação para o papilomavírus, nem ao SARS-CoV-2. Ok? Está aqui uma pergunta que acho que a resposta eu sei qual é, mas como surge em diferentes formas algumas vezes, é se o oncologista pode, de alguma maneira, pedir a vacinação do seu doente. Pode ser feito através do... Infelizmente não, acho que eles estavam com medo que nós pedíssemos para todos.
Não, neste momento, como foi e é dito frequentemente pela Ministra da Saúde, tudo está centralizado no comando central do plano de vacinação e, portanto, tudo é centralizado também no Sistema Nacional de Saúde. Eu acho que às vezes há um pouco de falta de informação, mesmo para nós, oncologistas, e para nós podermos orientar os nossos doentes, onde enviar os nossos doentes. Aquilo que temos recomendado aqui é, certamente chegará na fase 2 da vacinação, informação aos diferentes centros que têm doentes oncológicos, a pedir os nomes desses mesmos doentes oncológicos para que a ARS e o Ministério da Saúde tenham conhecimento dessas pessoas e possam, eventualmente, até determinar que as vacinações dos doentes oncológicos sejam feitos nos departamentos de oncologia, por exemplo. Sejam feitos aqui na Fundação para os Nossos, nos IPOs, etc. Não sabemos, ainda não nos chegaram informação. Aquilo que é mais seguro para todos é estar inscrito no seu centro de saúde, a área de residência, e se esse centro de saúde estiver a perguntar se quer ser vacinado, dizer que sim, quer ser vacinado. E aquilo que me foi dito foi que as pessoas iriam ser chamadas, todas as pessoas que têm um número de utente e que estão inscritas num centro de saúde irão ser chamadas de acordo com idade e comorbilidades que estejam definidas e conhecidas do seu médico de família. Eu sei que vão fazer a pergunta, e quem não tem médico de família, que ainda assim são bastantes milhões de portugueses. Eu não sei dar a resposta, sei que é sempre melhor, apesar de não ter médico de família, estar inscrito no seu centro de saúde da área de residência, esperando que novas recomendações nos chegam. Não sei se a Cristina tem mais informação. Existe um portal do Ministério da Saúde que atualmente tem a forma de os médicos individualmente se poderem registar e aí colocar algum tipo de relatório referente à patologia considerada prioritária para vacinação Covid. Isso não está generalizado, do que eu sei, e como atualmente os centros de saúde, como a doutora Fátima já disse, têm estado a abrir e a receber patologia não Covid, o que muitas vezes nós fazemos é uma informação ao colega do centro de saúde, onde está centralizado a vacinação atualmente, dizendo que recomendamos a vacinação, logo possível, logo que seja priorizada naquele caso. Claro. Bom, eu gostaria de lembrar a quem se juntou um pouco mais tarde que estamos aqui com a doutora Fátima Cardoso, que coordena a área do cancro da mama na Fundação Champalimau, e a doutora Cristina João, que trata doenças hematológicas na Fundação Champalimau. Estou a lembrar disso só porque vou passar aqui algumas perguntas, caso queiram responder, mas são específicas de outros tipos de cancro, e é bem possível, já vou avisando, que ninguém neste painel possa dar uma resposta, mas como afligem as pessoas, vamos aqui só ver, por acaso, se há alguma indicação que as doutoras possam dar. Uma da senhora Alessandra, que fez uma tiroidectomia e iodoterapia 6 meses atrás, e gostaria de saber se há algum risco aumentado de doença, e sempre voltamos à questão de se há algum problema para vacinação. Não sei se alguma das duas... Deve ser vacinada. Uma terapêutica com iodo radioativo ou mesmo com radioterapia feita há 3, 6 meses ou mais, é uma pessoa que deve ser vacinada. Sim, e não tem risco aumentado em relação a infecções graves com Covid-19. Portanto, pode seguir as recomendações todas que nós lhe falámos até agora. Muito bem. Pois mais algumas. Muita gente continua preocupada com a segurança das vacinas de RNA. Para quem não estava no começo, nós passamos um pouco sobre
como foram desenvolvidas e se chegaram mais tarde, e deve ser o caso, porque as perguntas continuam. Acho que, pelo menos todos nós neste painel, estamos de acordo que neste momento todos os dados de segurança são muito positivos e que o que podem ter ouvido falar dos colegas, dos familiares, dos amigos que tiveram reações à vacinação, que estas reações são inteiramente, na maior parte, pelo menos o que tem sido descrito até agora, normais, seguras, são chatas, vamos dizer, mas são sinais de que a vacina está a funcionar e que o sistema imune faz o seu trabalho. Mas percebemos que há aqui uma grande aflição com um medicamento ou um tipo de vacina que as pessoas não conhecem ainda. Aparecem também aqui, vou passar rapidamente antes de voltar aos colegas, algumas perguntas sobre a famigerada imunidade de grupo. Se pudesse apagar alguma coisa da consciência coletiva do ano passado, seria certamente este tema. Isto é um tema bastante complexo e não é uma resposta. A imunidade de grupo, a única coisa que eu vou dizer sobre isto é que não é a solução para nada a curto prazo. A maior parte dos casos das doenças não se resolve desta maneira. Na melhor das hipóteses, o que ocorre são ciclos de infecção que caem, sobem e descem, caem, sobem e descem, e as doenças infecciosas continuam por aí, por exemplo, a matar centenas de milhões de pessoas, como era o caso de varíola e outras, simplesmente, ciclicamente. Atinge-se um certo nível de imunidade, cai um pouquinho, sobe tudo de novo. Portanto, eu gostava, eu se pudesse ir a Braga, subir as escadas do joelho, pedir a Nossa Senhora que parasse a discussão em torno da imunidade de grupo em público, até chegarmos a um ponto onde, quando tivermos a pandemia e temos uma estratégia de vacinação racional do ponto de vista das populações e não do indivíduo, que é o que estamos a fazer agora, e que se volte a tratar a vacina nesse contexto, como foi o caso dos sucessos com o pólio, com a varíola, com as outras doenças que, de fato, usamos as vacinas como uma estratégia de apoio, uma estratégia epidemiológica inteligente para, de fato, proteger grandes populações. E nesse tema ainda parece haver uma variante do pensamento mais mágico, que é: se o grupo atinge a imunidade de grupo, então estão todos protegidos. Não é o caso. Isto apenas diminui a possibilidade de transmissão a diferentes pessoas numa determinada localidade ou num determinado grupo. Você não está protegido pelo sistema imune de ninguém, isto que não esteja ali a amamentar diretamente. Portanto, no caso dos recém-nascidos, é o único caso onde a imunidade de fato se transmite de uma pessoa à outra. O resto, persistam, por favor, nos cuidados. Também é importante lembrar que os ensaios que nós falamos foram feitos de maneira acelerada, porque também focaram na doença sintomática. O que nós temos agora são dados excepcionalmente bons e quase que miraculosos, no caso das vacinas de RNA, para eficácia na prevenção da doença sintomática. O que nós não temos são dados na prevenção da infecção. Isto quer dizer que é muito possível que, em alguns destes casos, as pessoas estejam protegidas, não fiquem doentes, mas ainda sejam capazes de passar a infecção aos seus familiares. No caso particular dos doentes oncológicos, por exemplo, no contexto onde alguém está mais frágil, é muito perigoso pensar que a proteção é completa ou está garantida, ou chegamos a algum grupo imune, que não é o caso, nem vai ser o caso a curto prazo. Portanto, agora, isto tem uma solução epidemiológica, nós estamos todos aqui a ter esta discussão não estará acontecendo num centro oncológico em Singapura, porque simplesmente fizeram um controle mais inteligente deste problema. Mas, então, não vou voltar à questão da imunidade de grupo, mas ela aparece, e aparece mais aqui, e vamos voltar agora ao nosso painel. E, mais uma vez, de um tipo de cancro que não temos cá ninguém da área, mas passo às colegas se quiserem responder, da Helena, que teve um carcinoma no cólon, acabou a quimioterapia e radioterapia em 2018, tem problemas cardíacos, mais uma vez a questão da vacina, acredito que neste momento já foi respondida, mas se quiserem adicionar alguma coisa.
dependendo do tipo de problemas cardíacos que tem, até pode estar incluída na primeira fase, ser mesmo considerada uma das doentes prioritárias, não por o facto de ter tido um cancro anteriormente, mas por ter alguma patologia cardíaca. Não sei exatamente que tipo de patologia cardíaca, mas certamente é importante que esteja registada, e falo com o seu médico de família, esteja registada no centro de saúde para que possa ser chamada para fazer a vacina. Tiago, vou só responder aqui a uma pergunta que eu acho que esta aqui é muito interessante, porque se isto fosse verdade, aqui a Andreia pergunta, é possível que numa doente oncológica, após ter infecção por Covid, a doença oncológica desapareça? Ou trata-se de fake news? Infelizmente trata-se de fake news, porque ainda assim eu preferia infectar toda a gente então pela Covid, se pudesse fazer desaparecer a doença oncológica. Portanto, tenham muito cuidado com as coisas que leem, porque infelizmente a internet serve para o bem e para o mal, e há muitas coisas que não são corretas, e esta é uma delas, não é? Isto é um ponto extremamente importante também sobre o que as pessoas gostam de noticiar, mesmo quando não são fake news, que é de pegar os casos excepcionais e fazer uma manchete do tipo: o Covid cura o cancro. Com os números que temos hoje em dia, já vamos chegar nos 200 milhões de infectados cedo ou tarde, vai acontecer de qualquer coisa. Portanto, qualquer coisa que seja 1 em 1 milhão vai acontecer 200 vezes. Portanto, estamos aqui a falar de números extremamente grandes de pacientes, de tudo o que é possível. Portanto, eu teria muito cuidado também em pegar nestes momentos as anedotas, porque vai acontecer de tudo. São simplesmente números muito grandes de pessoas. É uma doença extremamente heterogênea, e o cancro é uma doença extremamente heterogênea. Vai acontecer de tudo. E, portanto, tenho muito cuidado com as notícias que, mesmo que seja o caso verdadeiro de um paciente, que pegam um caso em 200 milhões e transformam numa notícia deste tipo. Há aqui uma outra questão que eu também acho muito importante, que eu penso que já 2 ou 3 pessoas aludiram, que é em doentes com doença oncológica, com cancro, que contraindicações realmente existem para a vacina. E o que é tangente com doentes que têm cancro e que possam ter doenças autoimunes. As doenças autoimunes, como muitos de vocês devem saber, são doenças em que o sistema imune está desregulado e que reconhece órgãos, tecidos ou células do próprio e monta contra esses órgãos, tecidos ou células uma resposta imune, destruindo assim parte daquela pessoa. Ou seja, são situações em que, se realmente estiverem muito descontroladas e forem doenças graves, a estratégia de ativar o sistema imune pode não ser a melhor estratégia. E doentes que tenham neoplasias, mas que tenham doenças autoimunes muito graves e descontroladas, não têm indicação, ou pelo menos nós não temos conhecimento, sobre se devemos ou não vaciná-los, e esses doentes estão excluídos da vacinação. Outra das exclusões da vacinação são doentes com alergias a algum dos ingredientes que estas vacinas têm. E são doentes que sabem, não são doentes que têm uma sinusite alérgica ou que têm uma rinite, não estamos a falar deste tipo de alergia. Nem mesmo uma alergia à penicilina, são alergias graves a ingredientes que são utilizados na manufatura destas vacinas. Eu penso que estas são, assim, grosso modo, as 2 grandes exclusões da vacinação em doentes oncológicos. Não sei se Fátima se quer adicionar alguma coisa à exclusão, porque eu acho que é muito importante as pessoas saberem isso. Isso é muito, aquilo que disse é muito importante, mas só realçar que aí tem que estar em direto contacto com o médico que está a tratar da sua doença autoimune, porque aí, vamos dizer, o determinante
para a vacinação não é tanto a doença oncológica, que segue as mesmas regras que nós temos estado aqui a falar, mas é a sua doença autoimune. Mas também dentro das doenças autoimunes, mesmo aquelas mais graves, como o lúpus, há diferentes fases. Há fases em que a doença está muito bem sob controle e há outras fases em que está descontrolada e portanto, não será, dizemos nós, embora não sejamos peritas na matéria, mas dizemos que não será o momento ideal numa fase de doença autoimune descontrolada, não será o momento ideal de vacinar. Mas haverá outras fases na sua doença que permitirão essa vacinação e é preciso que o seu caso individual seja avaliado pelo médico que está a seguir a doença autoimune, em colaboração com o oncologista, claro, mas é muito importante mais uma vez realçar que é de pessoa a pessoa e que não conseguimos estar aqui a dizer-vos para todos as indicações podem ser variáveis, não é? Eu estou a dizer isto porque, por exemplo, na área do cancro da mama é muito frequente, ninguém sabe muito bem porquê, mas é muito frequente haver doenças autoimunes associadas, nomeadamente artrite reumatoide, lúpus, temos várias doentes que têm as duas coisas. O que aconselhamos então, falo connosco, com o seu oncologista ou hematologista e também com o seu médico que segue para a doença autoimune, até para saber que tipo de possíveis interações pode haver com os tratamentos em curso para a doença autoimune e as vacinas. Isso já sai mesmo da minha área, não queria estar a dar indicações que não sei a esse respeito. Ora, temos aqui uma pergunta mais de clínica geral, que deixo para qualquer uma das duas colegas, que estamos a falar sempre assim por alto dos sintomas da vacinação, e temos aqui a Sandra que pergunta, na prática, quais são estes sintomas e se são tratados no momento ou poderão requerer tratamento hospitalar. Os sintomas, como disse, penso que a Cristina já aludiu aqui, a grande maioria, ou foi o Tiago, já não me lembro, a maioria destes sintomas são de sintomas ligeiros, como em qualquer outra vacina. Dor no local da injeção, às vezes edema e eritema no local da injeção, prurido, que é comichão no local da injeção, nada de muito especial. Outras pessoas fazem alguma febrícula, têm um pouco de febre, aquela reação até é frequente, por exemplo, quando se faz a vacina da gripe, poder ter algum pico de febre, arrepios, dores no corpo. Mais específico desta vacina, tem estado descritos quadros de dores musculares intensas, de dores de cabeça, cefaleias intensas e, mais uma vez, aquela sensação de dor no corpo generalizada que para a qual se recomenda tomar paracetamol ou anti-inflamatório durante os 2-3 dias depois. Estão descritas, que eu saiba, raras reações graves, mas podem acontecer com qualquer tipo de nova medicação e qualquer tipo de vacinação, podem estar descritas outras reações mais graves, mas por isso também está determinado que após a administração haja um período de vigilância, no mínimo de 30 minutos, e visto que qualquer reação grave ocorrerá nesse período e poderá imediatamente ser debelada, não é? Não sei se querem adicionar algo mais. Só dizer que os estudos mostram que os doentes mais novos respondem ligeiramente com mais queixas, estas queixas sistémicas ligeiras, do que os doentes mais idosos. Mas normalmente são 2-3 dias e são reações muito comuns em todas as vacinas, não é? São mais fraquinhos os mais novos. Estamos quase no fim do nosso tempo. Gostaria de deixar aqui os últimos minutos para considerações finais da doutora Fátima e da doutora Cristina, de temas que acham importantes e que não abordamos. E começamos pela doutora Fátima Cardoso. Eu penso que abordámos muita coisa, talvez só dizer que quando falámos do isolamento e de muitas alterações que esta pandemia trouxe também no próprio relacionamento médico-doente e equipa
médica e de enfermagem e doente, eu acho que ganhámos também algumas coisas positivas. Implementámos a telemedicina com consultas à distância, que para algumas situações, não para todas, mas para algumas situações, se calhar até vamos manter, porque podemos evitar muitas vindas ao hospital falando e verificando se está tudo bem pelo telefone. Acho que podemos aprender algumas coisas desta pandemia. E espero que possamos aprender para implementar e facilitar, por exemplo, por vezes há regras que obrigam os doentes a vir mais vezes ao hospital para levantar medicação. Quem sabe se nós podemos ter agora uma maior flexibilidade de todos os sistemas pagadores que permitam que os doentes possam levar medicação para mais tempo, para não se deslocarem mais tempo ao hospital. Acho que há algumas coisas nesta pandemia que podemos aprender e podemos implementar para facilitar e diminuir a burocracia toda à volta dos tratamentos oncológicos. E há uma última coisa que não falámos um bocadinho, foi do impacto desta pandemia em ensaios clínicos e em possibilidade de entrar em ensaios clínicos e em ter acesso a tratamentos inovadores através de ensaios clínicos. Talvez tenha que ficar para uma próxima oportunidade. Sim, eu também acho que gostava de adicionar que temos uma pandemia com imensos perdas humanas, mas também temos tido e temos de alguma forma criado a experiência de termos ligado a investigação mais básica ao tratamento clínico e aos médicos, ou seja, o exemplo do desenvolvimento das vacinas, o exemplo da estratégia de testes, o exemplo de estratégia de medição de imunidades pós-vacinas ou pós-infecção, que os cientistas têm conseguido fazer e que têm implementado em tempo real a trabalhar com os médicos, é um exemplo de ouro da importância na investigação científica, da importância da investigação científica e da importância do financiamento da investigação mais básica. Ou seja, eu acho que utilizando este exemplo, que é um exemplo que tem salvo vidas, ou tentado salvar vidas e tentado acabar com a pandemia de criação das vacinas, temos que pedir aos políticos do planeta que sejam corajosos a manter a investigação científica, porque, como o Tiago disse no início, nós conseguimos que utilizar tecnologia que estava a ser desenvolvida noutras áreas e que se calhar nem tinha ainda muita aplicação, e com essa tecnologia responder esta questão tão vital da nossa saúde. Por isso eu acho que temos que tirar lições e aprendizagens que devam ficar para o dia a dia. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, Fátima. Eu vou fazer um pequeno epílogo aqui, porque apareceu uma pergunta do último segundo de alguém a perguntar se o sistema imune não deveria estar simplesmente eliminando todo o RNA viral injetado e por que isto funciona. E só vou pescar esta no fim, porque, primeiro, que só apareceu agora, e segundo, porque dá ênfase a este ponto de que isto tudo aconteceu muito rápido, mas a parte importante aconteceu muito devagar. Portanto, a resposta a esta pergunta tem 30 anos. Isto é um programa de investigação de 30 anos de como é que se torna o RNA uma ferramenta deste tipo. Portanto, o que está nestas vacinas, não vale a pena aqui discutir o aspecto técnico, mas na Moderna e da BioNTech, é uma forma modificada de RNA que não suscita o tipo de resposta imunitária normal ao RNA, vamos dizer, estrangeiro, não conhecido pelo sistema imune. E isto foi um programa de investigação que começou no fim dos anos 80, que ninguém acreditava, que a investigadora que fazia quase desistiu da ciência nos anos 90 e que gerou esta tecnologia. Portanto, isto tudo que aconteceu muito rápido, na verdade, aconteceu muito devagar.
É uma excelente pergunta, suponho que seja alguém estudando imunologia agora talvez na universidade, e a resposta é isso não é o RNA nativo, é o RNA modificado para ser uma ferramenta, portanto, tecnicamente é uma pseudouridina, não interessa muito aqui para este público, mas é a culminação, desculpa, de um programa de investigação enorme, justamente para responder esta pergunta. Estávamos prontos para isto, tanto em conhecer os alvos no vírus que queremos atacar, como tendo desenvolvido as plataformas tecnológicas que estavam prontas para usar. Demorou 2 semanas para se desenhar estas novas sequências de RNA, porque demoraram 30 anos para se desenvolver a tecnologia para se poder desenhá-las. Finalmente agradeço a Teresa Fernandes, que organizou tudo isto, como sempre faz com nossos eventos, de maneira magnífica, e toda a sua equipe. E agradeço principalmente ao público que participou e trouxe suas perguntas, e com 200 e algumas pessoas, devem imaginar que não conseguimos responder todas as perguntas. Peço desculpa às pessoas que ficaram com as perguntas por responder. Espero que no futuro tenhamos a oportunidade de fazê-lo em outras sessões deste tipo. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite e obrigada. Obrigada, boa noite.